Fala aí, pessoal, beleza? Física 2, nesse vídeo a gente preparou um material de estudo para a prova, tá? Vão ser 4 vídeos, 4 questões, questões típicas da Univesp, tá? Que já foram aplicadas em provas anteriores. Então vamos dar uma olhadinha aí no tipo de exercício que a Univesp pede, tá? Trabalhar a primeira questão. A questão é a seguinte, ela fala: uma partícula de massa 0,3 kg, executando o MHS, completa 10 ciclos em 20 segundos. Sabendo que a distância entre os extremos do movimento é 20 centímetros, obtenha a equação horária da posição. Aí ele dá uma condição, né? Ele fala admitindo que quando o tempo é zero, então tem a posição inicial, né? Quando o tempo vai iniciar a contagem, a posição é 0,10 metros. E aí ele dá três afirmações e aí a gente vai verificar se elas estão corretas ou incorretas. Então é o seguinte, é uma partícula executando MHS, tá? Então você pode considerar como MHS uma partícula presa a uma mola de constante elástica K, tá? Partícula de massa M, e que oscila em relação a uma posição de equilíbrio. Eu estou chamando a posição de equilíbrio aqui de zero, tá? E quando essa mola ela aumenta de tamanho, ela vai até A, e quando ela reduz de tamanho, ela vai até menos A, tá? Então, quando reduz de tamanho é uma compressão, quando aumenta de tamanho é uma distensão, tá? Em relação a uma posição de equilíbrio. Então, você vê que de 0 a A, a distância é A, e de 0 a menos A distância também é A. Então, de um extremo ao outro vai valer 2A, tá? E aí os dados, né? O que ele dá? Ele dá a massa já no sistema internacional, em quilogramas. Lembrem bem de colocar tudo no sistema internacional para não ter problema de conta, tá? E ele fala a distância entre os extremos do movimento, né? Ele fala que é 20 centímetros. 20 centímetros dá 0,2 metro no sistema internacional. E como a gente falou, a distância entre os extremos é A menos A, né? Vai dar 2A aqui. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente tem que a amplitude do movimento é 0,1 metro. Ele ainda fala que essa partícula ela completa 10 ciclos em 20 segundos. Tá? Se a gente lembrar da equação que relaciona frequência com período, a frequência é quanto tempo a partícula demora para fazer um ciclo, tá? Um movimento completo. Aqui no caso, ele deu o tempo que ela demora para fazer 10 ciclos. E aí a gente consegue obter a frequência também. É só fazer 10 dividido por 20, tá? E a frequência vai dar meio Hz, tá? Então, aqui a gente já consegue verificar a primeira afirmação, né? Ele fala que a frequência do movimento é de meio Hz, tá? Então, realmente já atendeu. Se a gente verificar também, calcular a frequência angular é relacionada com essa frequência como ômega é igual a 2πf. Então, 2π que multiplica meio Hz, a frequência angular vai dar π radiano por segundo. Então, aqui, como a gente viu, a afirmação 1 ela já está correta. Vamos verificar as demais. Aí a equação geral para o movimento harmônico simples, né? Ele quer a equação da posição aqui. A forma mais simples de representar é através de uma função senoidal. Senoidal a gente pode representar por seno ou cosseno, tá? E aí, trabalhando com um ou com outro, o que vai variar vai ser a fase aqui dentro, os valores do ângulo, né? Frequência angular a gente já calculou, e aí seria o ângulo em função de ser cosseno ou seno,
tá? Mas aí, o que ele deu? Ele deu, né, a gente já calculou a amplitude, a gente vai trabalhar, como ele está representando aqui com seno, a gente vai trabalhar com seno, tá? Então, o A é 0,1, é seno de ômega, que a gente já calculou que é π, que multiplica t, mais φ, tá? Agora, ele deu as condições de contorno quando o tempo é zero a função da posição. Então, a gente vai aplicar nessa equação aqui para a gente saber qual é o valor desse ângulo, tá? Então, quando t igual a zero, o x de t é o x de zero, né? T igual a zero, que dá 0,1. Então, eu substituo esse 0,1 no x de t aqui. 0,1 é igual a 0,1, que multiplica seno de π vezes o t vale 0, mais φ, tá? Então, 0,1 com 0,1 passa dividindo, vai dar 1, né? E aqui, simplificando, π vezes 0 vai dar 0, então vai dar seno de φ. Então, a gente sabe que o seno de φ ele vale 1. Qual é o ângulo que vai dar esse valor? Tá? Quando φ é igual a 90 graus, ou em radianos, 90 é π sobre 2 radianos. Tá? Então, aí a gente já tem a expressão geral, né? Substituindo aqui, vai dar 0,1, que multiplica seno de πt mais π sobre 2. Aqui ele deu já em valores, né? Então, vamos tentar aplicar, substituir o valor de π pelos valores que a gente conhece. Π a gente pode arredondar por 3,14. Então, se a gente substituir, x de t é 0,1, que multiplica seno de 3,14t mais 3,14 dividido por 2, que dá 1,57. Então, bateu com a informação que está aqui na segunda afirmação. Então, a afirmação 2 também é correta. Então, com isso, a gente já elimina aqui a primeira alternativa, já elimina a última, né, a D, porque a gente viu que a primeira também era verdadeira, e aí a gente fica entre o B e o C. Agora, vamos ver a terceira afirmação. Se a gente trabalhar com a equação geral, né, aqui com relação a seno, para a posição é dessa forma, né? Os valores que a gente calculou, deu essa função aqui. E nessa expressão, a fase do movimento é ômega-t mais φ, tá? Isso é conhecido como fase do movimento. A velocidade é a derivada dessa função aqui, que vai ser a derivada do seno, é cosseno, né? Só faltou um ômega aqui, né? Que é a ômega cosseno de ômega t mais φ. Mas percebam que isso aqui permanece igual, da mesma forma que a expressão anterior. Então, a equação da velocidade, a fase do movimento permanece a mesma. O ômega t mais φ permanece o mesmo valor, tá? Então, como ele está dizendo que a fase inicial será diferente quando calcularmos a equação da velocidade, essa afirmação é falsa. Então, se a gente olhar ali, qual que tem a informação de 1 e 2? É a alternativa B, que são corretas as afirmativas 1 e 2. Tá bom, pessoal? Esse foi o primeiro exercício dessa atividade. Aí a gente vai ter mais alguns vídeos apresentando as outras. Bom, até mais.